Oi, minha gente linda e amada, olhe o que eu venho vos apresentar, o meu novo microfone. Sabe o que isto significa? Que agora eu posso ficar longe do celular e continuar falando com vocês, que provavelmente vocês vão continuar me ouvindo bem, pelo menos assim eu espero. Se bem que eu ativei um negócio que não precisava, que era o cancelamento de ruído, porque aqui tá totalmente silencioso, mas eu quis testar essa modalidade, então eu vou gravar esse vídeo com esse cancelamento de ruído, mas poderia ser melhor o áudio sem esse cancelamento. Mas vamos lá. Gente, eu nem sei exatamente o que eu vou falar, porque sinceramente eu estava com um bloqueio enorme de vir gravar vídeo pra vocês, porque eu tava muito tensa. Foi meu primeiro mês aqui, né? Vocês sabem disso. Eu estava muito tensa. Eu tava período de adaptação, depois eu tava muito tensa, depois eu tava sem tempo e agora eu tô menstruada. Então, assim, isso significa que eu vou explicar pra vocês. Bom, um mês tem 4 semanas. 2 das 4 semanas, que é o meu período um pouco antes do período fértil e um pouco depois, eu fico feliz, contemplativa, vivendo a vida, produtiva, comunicativa, sociável e presente, sabe? É como se eu tivesse mais conectada com o meu coração, mais conectada com o fluir de tudo. Depois de 2 semanas, vem a terceira semana. Nessa terceira semana, as tensões começam a se acumular. Então, assim, eu vou saindo aos poucos, e eu vejo claramente isso acontecendo, eu vou saindo aos poucos daquela sensação de nossa, como a vida é linda. E aí, de repente, eu começo a me preocupar muito com coisas pequenas. Eu começo a ficar ansiosa. Eu começo a olhar pequenas coisas e falar, meu Deus do céu, por que isso tá acontecendo? Aí eu fico, tipo, micro preocupações se tornam enormes, eu percebo o meu corpo mais tenso. Eu sinto até, às vezes, dor, mas aí o que eu faço, né? Eu danço, eu me fecho. Eu não tô postando muito eu dançando, por exemplo, mas eu faço isso, é que na maior parte das vezes eu danço muito feio. Aí eu não gosto de postar, mas é o que eu faço. Eu danço muito feio porque é o que o corpo tá pedindo, sabe? Às vezes o corpo tá pedindo pra você ficar toda torta, e eu fico toda torta assim no chão, pra que alivie, pra eu ouvir o meu corpo, para o meu corpo se autocurar das tensões. Aí eu faço isso e é muito bom. Tá, aí depois que passa essa semana de tensão, aí vem a semana que eu tô, que é quando eu menstruo. E aí quando eu menstruo, o que acontece? Aos poucos essa tensão vai saindo e eu fico extremamente mental. É como se, assim, tudo tivesse que fazer algum sentido mental e racional. Então, não é assim de um dia para o outro, agora eu tô nessa semana. É meio que ela se sobrepõe, né? Então, enquanto eu tô sentindo a tensão, eu vejo o momento onde eu começo a ficar extremamente mental. E agora a tensão saiu e eu tô aqui extremamente mental. Então, quando eu fico extremamente mental, o que acontece? Eu começo a querer ver sentido nas coisas. É como se tudo tivesse que ter um sentido racional para acontecer. Então eu falo, não, porque eu vou falar com alguém? Qual que é o sentido racional de eu falar com alguém? Não tem sentido nenhum, então eu vou ficar sozinha. Sei lá, por exemplo, esse fim de semana eu ia para a Áustria, que não é longe daqui, para conhecer um país diferente e uma cidade nova, né? E eu tava super animada quando eu planejei isso, porque eu tava numa outra fase. Eu ainda tava com vestígios da fase contemplativa. Aí eu marquei para esse fim de semana agora, que é o feriado de Páscoa. Aí na quinta eu tava na mega tensão, na sexta eu menstruei. Aí eu falei, tô assim, qual que é o sentido de eu ir para outra cidade? Não faz sentido nenhum, sabe? Você nem quer muito. É porque eu passei a não querer, lógico, porque hormonalmente falando eu tive essa baixa toda que eu tenho todo mês. Então você perde a vontade de fazer as coisas, você só quer, tipo, sei lá, é como se. Eu, falando de mim, né? Eu fico como se a minha energia estivesse totalmente aqui no meu cérebro. Então, assim, qual o sentido de ir contemplar um lugar, tirar foto, fazer coisas, comer coisinhas diferentes? Que sentido? Não faz sentido nenhum. Eu fico assim, extremamente racional. E o mais louco, que é a fase que eu mais choro. Mas aí, então eu não sei explicar, porque é racional, mas eu choro muito nessa fase. Então eu realmente não sei explicar, como se oscilasse, é uma coisa hormonal, né, gente? Assim, aqui, os dois hormônios, tanto a testosterona como a progesterona, se não me engano, abaixam. Então a gente fica não sente o corpo assim, sabe? Você fica. Eu não sei explicar, mas é isso. Aí eu cancelei a viagem, quer dizer, cancelei não. Eu remarquei para outro fim de semana. E pior que eu só consegui marcar para um outro fim de semana, que provavelmente eu vou estar numa fase meio parecida, mas vamos lá, vamos confiar. E aí eu resolvi ficar em casa, entrar no modo caverna, porque afinal me deixa menstruar em paz, né? Eu acho que assim, toda mulher devia ter uma semana no mês para tirar, só para tipo, menstrua em paz.
fica lá menstruando enquanto ela estiver nessa fase da vida. Porque não é possível, né? O mundo, o sistema não foi feito para a mulher, né? Sinceramente. Foi feito para o homem, né? O sistema que a gente vive. Ele não foi feito pensando nos ciclos da mulher. Obviamente, porque se fosse, teria isso, né? Teria essa coisa. Só se pensa na licença gravidez, tudo bem, mas e numa semana que a gente fica sangrando? Ninguém pensa nisso, né? Mas enfim, e aí, então eu tô com muita barreira de gravar o vídeo. Eu acho que quando eu tava na fase contemplativa boa, eu tava ainda nos meus primeiros 15 dias após a mudança de país, então assim, super me adaptando, gastando muita energia para pequenas coisas, por não entender a língua, por não saber do local, por não ter amigos, etc e tal. E aí depois, quando foi chegando na fase que eu falei assim, ok, acho que agora eu tô adaptada, veio a tensão e agora é isso. Mas eu liguei a câmera aqui porque agora eu tive uma pequena gota de... Já deve ser a fase contemplativa sobrepondo a minha fase mental menstruada. E aí veio uma empolgação, e aí o microfoninho chegou. E eu fiquei super feliz que eu tô com um microfoninho novo. Esse vídeo é só pelo microfone, gente. É uma contemplação. Mas enfim. Aí eu não sei ainda o que eu vou falar direito, porque foram tantos processos, mas eu vou sair falando. Depois, se eu falar muita besteira, eu corto uma parte, mas é isso. Eu pensei assim que, gente, sinceramente, eu vim pra cá. Profissionalmente faz muito sentido eu estar aqui, né? Eu estou no laboratório muito bom, eu estou aprendendo e vou aprender técnicas muito relevantes. Eu vou muito provavelmente avançar cientificamente. Então, assim, profissionalmente faz muito sentido que eu esteja aqui neste um ano, que agora são 11 meses, porque já se passou um mês. Mas pessoalmente falando, eu não vou dizer que foi uma escolha, porque assim, eu vejo que, bom, eu não sei, mas algumas pessoas valorizam muito, né? Assim, como se, nossa, parabéns pela sua conquista de estar aí fazendo um pós-doutorado fora. E eu acho muito legal e bonitinho que as pessoas reconheçam. Eu também fiquei muito feliz quando meu projeto foi aprovado. Mas assim, eu vou ser muito sincera com vocês. Não é uma escolha que eu fiz saltitante. Sair do seu país, desmontar tudo que você tem para ir passar um tempo fora, é assim, é teste psicológico nível hard, sabe? Você não ter amigos, você não falar a língua, você, não ter rede de apoio, você não tá acostumado com esse tipo de clima. Todo dia 0 graus, 2 graus, isso porque eu tô na melhor fase, assim, já tá chegando a primavera, tá? Não é a melhor fase, mas é o final da pior fase. Isso significa que perto de eu ir embora vai estar muito ruim, assim, eu acho, climaticamente falando. E olha que eu sou uma pessoa que prefere o frio. Hoje foi o primeiro dia que aqui fez um pouco mais de calor. Mas enfim, eu não foi uma escolha que eu fiz saltitante, sabe? Foi uma escolha assim meio de adulto, sabe? Ai, criança faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. Foi meio que essa escolha. Por quê? Eu tenho um projeto de pós-doutorado no Brasil que iria acabar em outubro de 2026, época de eleições. Eu não consegui achar um concurso que tivesse o meu perfil ainda, né? Eu prestei alguns concursos, mas que não estavam buscando o meu perfil. Um era de bioquímica, o outro era de fisiologia, mas queria uma pessoa mais molecular, que não era a minha área. Enfim, o outro era de isótopos, que também não é minha área, embora envolva fisiologia. Mas sabe quando você sente assim, cara, eu ainda não encaixei no perfil, ainda a minha vaga e eu, a gente tá se procurando, mas a gente ainda não se encontrou, que é o que vai me dar a segurança que eu tanto quero, né? Eu estou saturada da vida de não conseguir planejar a longo prazo, de não conseguir criar raízes, de não conseguir falar, tá, aqui é o meu lugar. Pronto, Brenda, chega de estado de alerta, chega de sair tanto da sua zona de conforto. Agora sim, mulher, você vai poder falar, aqui é minha cidade, aqui é minha casa, vou poder criar raízes no lugar. Eu tô precisando disso, era o que eu mais queria nessa vida. Só que, como eu disse, não encontrei essa vaga e eu falei, cara, meu projeto vai acabar na época de eleição. E outra, assim, também tem um fator, né? Depois que eu criasse raízes, dificilmente eu teria uma experiência de passar um ano fora, né? Eu acho que eu com certeza vou para fora várias vezes ainda na minha carreira e na minha vida pessoal também, mas com certeza não vai ser a experiência de ir ficar um ano fora, né? Vai ser a experiência de ir ficar no máximo um mês, acredito eu, experiências curtas onde eu não tenha que me desfazer das minhas raízes como eu tive que desfazer do pouco de raiz que eu tinha criado onde eu estava, né? Tinha acabado de me reestruturar, de montar o apartamentinho do jeito que eu queria e tudo mais. Mas foi uma escolha que eu fiz porque eu tive que fazer. E aí, assim, e não é assim, tipo,
Mas qualquer coisa você tem sua família, você pode voltar. Claro que eu sei que eu posso voltar, claro que eu sei que eu não vou nunca me tornar uma pessoa sem casa, porque felizmente eu tenho família. Mas pra mim isso é uma coisa assim que eu acho que pra todo mundo, né? Ninguém quer sentir que não conseguiu e voltou. Não sei se ninguém. Acho que tem gente que talvez não se importe, mas eu me importo. A gente não se encaixa mais e também tem situações que a gente nem sabe lidar. Eu sei que eu tenho um teto, eu sei que eu tenho uma família para voltar. Eu amo muito e agradeço muito por isso. Mas eu não considero isso, sabe? Eu simplesmente não considero. Se algum dia acontecer, meu Deus, aconteceu, né? Voltar, baixar a cabeça e voltar. É isso, faz parte. Mas não é uma coisa que eu considero. Então, dado isso, o que acontece? Eu pensei, tá acabando, vai acabar. E vai ser época de eleição. Você ainda não achou a vaga que casa com o teu perfil. Então, tem essa porta aqui, bate nessa porta e vai. Eu bati na porta, escrevi o projeto. Vocês acham que eu queria, né? Praticamente me internar dentro da minha casa para criar uma ideia de dentro da minha cachola, para poder escrever um projeto, para poder enviar, para poder saber que eu ia me desfazer de tudo que eu tinha acabado de montar para ir passar perrengue fora. Não é passar perrengue, gente, também não é isso, né? Tô muito bem em termos de conforto, não é isso. Falo o perrengue psicológico mesmo, que é de lidar com tudo isso. Só que são muitas alegrias. Então, assim, como eu disse pra vocês, eu acho que todo vídeo eu devia já falar em qual semana eu tô, né? Pra vocês saberem com qual Brenda vocês estão falando. Porque tem uma Brenda que é a Brenda daquele 2/4, né? Que é a Brenda contemplativa, feliz, que tá no oposto dessa Brenda menstruada que vos fala. Então, assim, tem essa diferença. Acho que todo início de vídeo eu devia falar assim: oi, gente, tudo bem? Hoje vocês estão falando com a Brenda, tem que dar um nome simbólico para cada uma delas. Essa aqui eu costumava chamar de Brenda anciã, porque eu ficava mais mental, mais assim e tal, mas eu nem sei. Porque anciã geralmente tem uma certa sabedoria, né? Eu não sei se eu fico muito sábia, não. Mas enfim, que eu esperava, né, de uma coisa que eu fiz porque eu tinha que fazer, e não porque eu fiz porque, nossa, que quentinho no coração. Claro, depois foi criando um quentinho no coração. É claro que é empolgante, né, gente? Você fala assim, nossa, que legal. Eu já tinha vindo para a Alemanha, passei aqui, mas foi muito rapidinho. Então, assim, eu reconheço que eu tô conhecendo aqui agora. E depois, é claro que foi criando um quentinho no coração, porque eu tenho a habilidade de saber gostar de qualquer coisa que você me der. Me deixar um tempo com essa coisa, eu vou saber gostar e me empolgar em cima dessa coisa. Religiosa é uma coisa que eu não sou muito, mas eu costumava ser muito espiritualista ou espiritualizada. Gente, eu não sei por que quando eu começo a falar, eu fico ansiosa. Não tem uma calma, sabe? Por que eu não tô falando? Por que não tem, sabe? Nossa, por que não pode falar com calma? Por que essa? Tá. Aí, o que mais mesmo, gente? Esqueci o que eu ia falar. Deixa eu lembrar aqui. Aí eu sou uma pessoa que geralmente sou mais espiritualizada, no sentido assim, eu gosto muito das pedras, eu gosto muito do tarô, eu gosto muito das cartas, eu gosto muito do yoga, eu gosto muito da meditação. Só que aqui, nesse meu primeiro mês, eu me desconectei demais de tudo isso, assim. Eu olho as minhas pedras que eu trouxe e eu olho e falo, as pedras ali, não só pedras inanimadas. As cartinhas, são só cartas ali, cartas que estão ali. Não dá vontade de tirar uma cartinha de tarô. Não sei, no Brasil parece que vinha mais essa coisa, assim, deixa eu tirar umas cartas de tarô aqui pra eu ver simbolicamente isso. E eu quero resgatar isso em mim, porque eu não sei, aí eu acho que entra um pouco do que eu falei no último vídeo, da energia do lugar. Eu não sei se aqui o pessoal é mais cético e aí tem essa energia do lugar, ou se de repente sou só eu mesmo me adaptando ainda, tá muita correria, eu ainda demando muito tempo para chegar até a universidade, voltar. Eu tô tendo que cumprir uns horários que vão muito fora do meu ciclo, porque assim, em algumas fases do meu pós-doc, quando eu não tô fazendo coisas experimentais, eu posso trabalhar à tarde e à noite. Isso funciona muito pra mim, sabe? Trabalhar logo depois do almoço, aí vai até umas 6, dá uma pausa, depois trabalha de novo até 10, 11 horas, às vezes até 1 hora da manhã. Mas sim, simplesmente rende pra mim a coisa. E aqui, assim, por uma questão assim, não é que ninguém tá me impondo nada, não é isso. Mas assim, você fica sem graça, né, de ver que ali naquele grupo, naquele conjunto de pessoas, todo mundo segue um horário e só você não seguir. Então, ainda mais porque é uma coisa nova, né? No Brasil, as pessoas já confiam no meu trabalho, já são 10 anos fazendo a mesma coisa, né? Então, todo mundo já sabe do meu rendimento, da minha produtividade e tudo mais. Mas aqui ninguém me conhece, então, obviamente, eu não quero também, né? Ficar
sendo muito esquisitona lá logo de princípio, mas nem vai dar tempo também do pessoal me conhecer tanto, porque é só 1 ano. Mas é isso aí, como eu tô tendo que seguir um ritmo diferente por muito tempo e vai ser assim provavelmente, eu com certeza não vou conseguir ter o meu ótimo, né? Meu ótimo de pensamento, de ação e tudo mais, porque cada um tem uma natureza. Mas como eu disse desde o começo do vídeo, o sistema não foi feito para mulheres, só para começar, e nem foi feito para pessoas mais vespertinas, eu acho. Seria isso, né? E aí é uma coisa que às vezes a gente tem que se adaptar, dependendo de onde a gente vai trabalhar, faz parte. Mas como ainda tô nesse período de adaptação de tudo, talvez seja isso também. Eu acho que eu tô me exaurindo mais fácil, falar inglês o tempo todo, não conseguir se expressar de determinadas formas, não ter amigos ainda. Todas essas coisas eu acho que pesam um pouco pra gente se cansar mais. E então, quando você se cansa mais, você tem menos energia transbordante pra pensar no mundo simbólico, sabe? Que mundo simbólico, o quê? Só vai, faz seu trabalho e volta. Isso não é o tipo de vida que eu quero ter, nunca vai ser. Mas é o momento, assim, é o que eu tô vivendo nesse momento, faz parte. Uma curiosidade, fato curioso, né, que eu já falei aqui nos stories, é que eu descobri que aqui, e depois descobri que em várias outras culturas, sol leva um artigo feminino e lua leva um artigo masculino, no alemão. E depois eu descobri que em várias linhas espiritualistas, o sol, que representa a fertilidade, que representa o calorzinho, o acolhimento, é o feminino. E a lua, que é mais fria, então é o lua, né? A lua é uma entidade masculina. Eu achei isso muito curioso, porque tudo que eu tinha visto até agora era o contrário, né? O que pra mim não faz sentido, porque o meu ciclo, ele segue, quando tá reguladinho, ele segue exatamente o ciclo da lua de 28 dias, né? Certinho, assim, lua nova, menstruação, lua cheia. É que agora mudou um pouco, mas acho que devido a todas as mudanças que meu corpo ainda tá se adaptando. Então, assim, pra mim não faz muito sentido que o sol seja a entidade feminina. Mas, enfim, eu acho que são tantas camadas, né? E na verdade, nessa história de yin e yang, o yin tá no yang e o yang tá no yin, né? A sombra tá na luz e a luz tá na sombra. Então, claro que o sol tem seus aspectos femininos e o feminino tem os seus aspectos de sol, e é claro que a lua tem os seus aspectos masculinos e assim por diante. Então, acho que até estar em contato com uma cultura onde vê o sol como feminino e a lua como masculino é uma forma de encontrar o masculino em mim, de acolher o masculino em mim e de enxergar o meu feminino também nesse sol que irradia, nesse sol que brilha, nesse sol que acolhe, nesse sol que é fértil, nesse sol que não olha a quem, né? Ele ilumina a todos. Você só não é iluminado pelo sol se você se esconder na sombra, quando o sol tá ali, né? Porque aqui também, te contar, às vezes não tem sol o dia inteiro. Quer dizer, tem, mas tá tampado, né? Pelas nuvens e pelo frio. Gente, o vídeo de hoje era isso. Eu gosto muito de falar coisas que eu sinto que vai te ajudar, que vai colaborar com você de alguma forma. Grandes insights que eu tive, eu adoro de compartilhar aqui, eu adoro compartilhar com vocês as coisas maravilhosas que eu aprendo e que eu vivo e compartilhar nesse sentido. Mas ultimamente eu tô tendo que voltar tanta energia pra dentro de mim pra lidar com todas essas mudanças que eu estou vivendo nesse período morando 1 ano fora do Brasil, que eu sinto que não tá transbordando. Então eu sinto, às vezes, também parte desse meu bloqueio é tipo, o que eu vou falar pra eles na câmera, sendo que você não tá aprendendo, você não tá transbordando coisa nova. Você tá tendo que voltar toda a energia pra você e pra você se adaptar aí onde você tá, e no seu trabalho, na língua e tudo mais. Então vocês entendem também, né, que tem esse aspecto. Mas eu não vou deixar de gravar só porque eu acho que eu não tenho nada pra colaborar, porque eu acho que essa pequena convivência que a gente tem aqui, às vezes, mesmo que não seja pra falar uma grande coisa, só uma pequena partilha, eu acho que mantém a gente. Nossa, né? A gente se mantém conectados. Nossa, eu odeio usar a gente, porque a gente, aí depois você concorda com o verbo nós, fica horroroso, né? A gente vamos, não dá certo. Então, assim, tem que regular isso aí também, a autocobrança. Mas então é isso, gente. Pelo menos a gente se mantém, igual quando usa a gente, você tem que conjugar como se fosse você. Então, a gente se mantém conectado, isso. A gente se mantém conectado por mais tempo. Ou nós nos mantemos conectados por mais tempo.
mais vezes, com mais frequência, porque se eu só for gravar o vídeo quando eu estiver transbordando, aí eu vou gravar o vídeo tipo umas 2 vezes por ano. Tá bom também, né, mas é que eu também não gosto de perder o ritmo, sabe, senão eu perco muito o ritmo. E outra, este bendito microfone chegou e eu quis ele por muitos anos e agora eu tenho esse microfone, então eu também não podia deixar de gravar o vídeo falando do microfone. É isso, minha gente, eu deixo aqui. Um grande beijo a vocês e até mais!